Judas foi o cara mais injustiçado da história da Bíblia. Ele não foi cuzão, ele não foi filha da puta, ele não foi nada dessa merda toda. Muito pelo contrário, eu arriscaria dizer que Judas foi um dos maiores heróis de toda a história da Bíblia. E por que caralho que eu tô falando toda essa merda? Porque eu não sei se você sabe, mas antes de qualquer coisa acontecer, Jesus juntou todos os discípulos dele, né, os melhores amigos dele, e anunciou toda essa parada que ia acontecer. Ele diz: um de vocês aqui vai me trair e eu sei quem que vai ser. E aí nesse momento todo mundo se pergunta, todo mundo fica curioso, todo mundo fica chocado, todo mundo fica constrangido. Quem afinal que vai cometer a traição? E aí nesse momento Jesus pega um pedaço de pão e ele diz: eu vou dar o pão para a pessoa que vai ser a responsável por me trair. Ele pega o pão e ele dá na boca de Judas. E aí a Bíblia diz que nesse momento Satanás entra no corpo de Judas. Então perceba, não é que o Satanás já estava no corpo dele, é que com o pedaço de pão que Jesus dá para ele, é que o Satanás entra. E aí desse momento em diante, Judas praticamente não tem mais nenhuma escolha. Porque primeiro, Jesus é filho de Deus que sabe de absolutamente tudo e ele já foi lá e afirmou pra todo mundo: essa traição vai acontecer. Ele não tinha dúvidas, ele não tava pedindo pelo amor de Deus ninguém me trai, ele não tava dizendo uma coisa que ele suspeitava, ele tava afirmando com todas as letras: Judas hoje vai me trair. E não o suficiente, ele ainda diz diretamente pra Judas: vai lá e faça logo. Irmão, Judas não teve escolha, Judas não teve decisão, ele amava Jesus, ele amava a Deus, ele era extremamente fiel. E ainda que ele ousasse desobedecer a Deus e ao Filho de Deus, ele já estava a essa altura com o próprio Satanás no corpo. Não porque ele era mau, não porque ele era uma pessoa ruim, mas porque Jesus deu um pedaço de pão que continha o próprio Satanás. E aí a Bíblia diz que Jesus chama Judas de amigo mesmo no momento da traição, o que mostra que o tempo todo Jesus entendeu que aquilo não era de Judas, mas sim de algo que ele mesmo tinha planejado tudo. E aí, cara, a gente tá falando de um Deus onisciente, a gente tá falando de um Deus onipresente, ele sabe de tudo, ele tá em todos os lugares, foi ele quem criou tudo, o passado, o presente e o futuro. Então no momento em que Judas nasce, ele já nasce predestinado a esse ato. No momento em que Jesus revela o que vai acontecer, no momento em que Jesus dá o pão pra ele já diz, ele já sabe tudo o que vai acontecer. Judas naquele momento não é um vilão, Judas não pratica um ato da vontade dele, da consciência dele. Judas é pura e simplesmente um mero instrumento da vontade e do plano de Deus. E aí, cara, absolutamente tudo isso aqui que eu tô falando tá fundamentado na Bíblia, são palavras que estão escritas e transmitidas pela Bíblia, o maior livro e instrumento de tudo aquilo que aconteceu. E eu não sei por que caralho construíram a ideia de que Judas era um vilão, de que Judas era uma pessoa mal, de que o que Judas fez com Jesus foi uma baita traição, que Jesus não esperava, que Jesus não sabia, que Jesus teve compaixão a partir do que Judas fez, quando na realidade quem provocou, quem arquitetou, quem planejou e quem executou, quem viabilizou tudo isso foi o próprio Jesus. Então, visto todo esse caso, a única coisa que eu posso te afirmar é que Judas não foi em momento algum um vilão, porque se não fosse Judas, nada desse plano de crucificação, de morte, de ressurreição, de salvação à humanidade, que era o plano que Jesus e Deus tinham, teria acontecido. E mesmo assim o filho da puta só se fudeu, ele só foi esculachado, até hoje ele só é rejeitado e acusado por algo que não foi da vontade dele em momento algum. Eu posso te afirmar tranquilamente, Judas é um dos heróis mais injustiçados de toda a história da Bíblia.